Olá a todas e a todos, eu sou Max Sirius, sou terapeuta junguiano e pós-graduado em Psicologia Junguiana pelo Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa. E esse é o canal Sirius Terapias. Os livros e referências que eu usei estão na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato comigo pelos endereços que estão na tela. Hoje eu vou falar de Carl Gustav Jung. Ele nasceu no dia 26 de julho de 1875, em Käsfeld, na Suíça, filho de Emilie Preswerck e Paul Achilles Jung. O pai de Jung era um pastor de igreja reformada da Suíça, de orientação cristã protestante. Jung concluiu o curso de medicina na Universidade da Basileia, na Suíça, em 1900. Fez sua especialização em psiquiatria no Hospital Burghausen, em Zurique, até 1905. O título da sua tese de doutorado foi On the Psychology and Pathology of the So-Called Occult Phenomena, sobre a psicologia e patologia dos chamados fenômenos ocultos, trazendo um olhar próximo sobre fenômenos mediúnicos. A psicologia analítica desenvolvida por Carl Gustav Jung tornou-se um dos pilares da psicologia moderna. O trabalho de Jung atravessa diversos campos do conhecimento, como a psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literatura, antropologia, filologia, etc. Foi ele quem tornou populares diversos conceitos presentes na cultura ocidental, como arquétipo, introvertido e a noção de inconsciente coletivo. Além disso, entre 1906 e 1913, Jung colaborou com outro famoso psicanalista, Sigmund Freud. Jung fez seu próprio nome no campo da psiquiatria, mas também foi considerado por Freud por algum tempo como o herdeiro da teoria freudiana. O objetivo do vídeo de hoje é familiarizar vocês com o mapa da mente segundo Jung. Isso significa o entendimento de alguns conceitos chaves que, quando reunidos, formam o que Jung chama de psique. Parte da genialidade e atualidade do mapa é que Jung não trabalhava com definições fechadas, mas sim com localizações e conceitos que atravessam uns aos outros. Por conta disso, eu vou tentar contextualizar esses conceitos trazidos por Jung. Ele muitas vezes se expressava de forma circular ou em espiral. Não tem um ponto ideal para começar a entender a teoria dele. Então eu vou pedir um pouco de paciência para vocês que estão assistindo. O primeiro contato com Jung é meio confuso mesmo, como se fosse uma língua nova. E a partir do momento que vocês vão entendendo o básico do vocabulário, uma nova camada de compreensão se abre. O primeiro conceito a ser compreendido é o da persona. A palavra persona designava originalmente máscara ou personagem, termo bastante presente no teatro grego. É uma casca protetora que produz determinados efeitos sobre os outros e oculta a verdadeira natureza do indivíduo. Essa máscara surge como um revestimento do ego. Crianças assumem de forma inconsciente padrões de comportamento e atitudes afetivas que são mais fortemente aprovadas e incentivadas pelos adultos próximos a ela. A persona funciona então como uma espécie de máscara psíquica que permite à criança transitar com mais segurança pelo mundo social, como se estivesse desempenhando um papel ou representando um personagem. A construção de uma persona coletivamente adequada significa uma considerável concessão ao mundo exterior, um verdadeiro autossacrifício, que força o eu a identificar-se com a persona. Isso leva certas pessoas a acreditarem que são o que imaginam ser. A ausência de alma que essa mentalidade parece acarretar é só aparente, pois o inconsciente não tolera de forma alguma tal desvio do centro de gravidade. Sendo assim, a persona funciona como um sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. Ela é diferente do que costumamos chamar de personalidade. Um indivíduo pode ter uma persona na família e outra no trabalho, ou seja, um jeito de se relacionar e se apresentar ao mundo que varia de acordo com a demanda interior e do ambiente. É comum que uma pessoa seja mandona em um ambiente e escolha em outro não ter autoridade ou responsabilidade. No nível individual, as pessoas colocam uma máscara psicológica para atrair ou repelir os outros. Isso pode ser muito cru ou sutil, na expressão facial, corporal ou no jeito que nos vestimos. Um banqueiro de Wall Street não seria visto sem o seu terno corporativo, mas um milionário pode ser visto com jeans e camiseta para mostrar que ele não se importa com o que as pessoas pensam. No seu lugar correto, a persona permite que o indivíduo assuma um papel enquanto permanece seguro consigo mesmo. Uma pessoa pode ser uma boa engenheira, carteira ou camponesa, sem ter que expor o que quer que esteja acontecendo num nível mais profundo. Jung observou que muitos indivíduos se defrontavam com a descoberta de que o papel que eles se preocupam tão bem no mundo não era o que eles queriam. Essa descoberta criava um senso de vazio em muitos que sabiam que devia haver algo mais na vida
do que ser percebido como um profissional de excelência, mestre artesão ou uma personalidade interessante. Por conta da individualidade de cada um, ninguém pode adaptar-se por completo. Ainda assim, a persona funciona como uma máscara e camada que promove algum ajuste entre o interior e exterior. A persona é útil em lidar com o dia a dia, mas pode ativamente prevenir o crescimento interno, ao preocupar a mente com assuntos mundanos. Jung notou que pessoas que se perguntavam "quem sou eu?" eram os indivíduos que desejavam crescer para além do ego e se tornar conscientes do self. De acordo com o autor cabalista Zev Ben Shimon Halevi, a persona é a aparência que Yesod coloca para proteger o ego e se relacionar com o mundo externo. Antes de entrar no tema de ego e consciência para Jung, é preciso se afastar um pouco da definição do senso comum influenciada pela teoria freudiana. É um pensamento um pouco abstrato. Para Jung, o ego é o centro organizador de um campo à sua volta, como se ele fosse uma vela. O território que a vela é capaz de iluminar é a consciência. Todos os objetos no campo da consciência se relacionam de alguma forma com o ego. Ele é o sujeito de todos os atos conscientes da pessoa e a quem os conteúdos psíquicos são apresentados. Esse campo inclui também a personalidade empírica. O ego é apenas uma pequena parte do mundo psicológico muito mais amplo. Tal como a Terra é uma pequena parte do sistema solar. Saber que a Terra gira ao redor do Sol é semelhante a tomar o conhecimento de que o ego gravita em torno de uma entidade psíquica maior, o si mesmo, ou self. Quando o ego se confunde com a persona, sente-se idêntico a ela. Daí a percepção, eu sou o meu nome, ou sou o filho do meu pai. Deixa-se de ser o que é. O termo ego refere-se à experiência que a pessoa tem de si mesma, como um centro de vontade, desejo, de reflexão e ação. Ele é responsável pela retenção de conteúdos na consciência. Também pode eliminar esses conteúdos da consciência. A consciência é o estado de conhecimento e entendimento de eventos externos e internos. É o estar desperto e atento. O ego observa e registra o que acontece no mundo, em torno e dentro de cada um de nós. Um exemplo disso é quando uma pessoa está dirigindo um carro para um lugar habitual e conversando ou prestando atenção em outro assunto. O ego é o motorista e a consciência é até onde a sua atenção pode se esticar. Caso ocorra alguma emergência, o ego rapidamente retorna ao seu assento central para a condução. Assim, o ego acaba funcionando como filtro ou julgador dos conteúdos a ele apresentados, determinando o que fica sob o seu campo de visão e o que é empurrado para o inconsciente pessoal. O ego é o que separa os humanos das outras criaturas da natureza, que também possuem consciência. É também o que separa o ser humano individual dos outros seres humanos. É o agente individualizante na consciência humana. Um ego fraco é facilmente distraído e, por consequência, carece de foco e motivação consistente. A consciência do ego é, per se, a condição prévia para a investigação psicológica. É a ferramenta. O nosso conhecimento como seres humanos sobre qualquer coisa é condicionado pelas capacidades e limitações da nossa consciência. Portanto, estudar a consciência é dirigir a atenção para um instrumento que se está usando para a investigação e exploração psicológica. Jung deixou deliberadamente lacunas e aberturas. A psique não é precisamente coextensiva com o território combinado de consciente e inconsciente, nem está limitada à extensão do ego. Antes de avançar para o próximo tema, que é o dos complexos, é importante explicar como é que o corpo entra no modelo junguiano. Para Jung, a mente se erguia em duas bases, uma psíquica, que reúne os campos da consciência e inconsciência, e outra somática, que é composta pelo corpo. Essas bases têm fronteiras fluidas, e nessas áreas cinzentas, entre as duas bases, aconteceriam as questões psicossomáticas, onde uma base influencia a outra mutuamente. Em 1904, colaborando com alguns colegas, em especial Frank Hicklin, Jung desenvolveu um experimento de associação de palavras. Esse estudo foi grande influenciador de algumas coisas que conhecemos hoje como aparelhos de detecção de mentiras e o exame de detecção de replicantes do filme Blade Runner. O teste consistia em um examinador ler uma lista de 100 palavras estímulo. Nesta lista, haviam estímulos verbais cotidianos, como as palavras mesa, cabeça, tinta, agulha, pão e lanterna. E misturadas com estas, haviam outras como guerra, fiel, golpear, acariciar. A cada palavra, o analisado deveria responder com a primeira palavra que lhe viesse à mente. Os tempos de resposta eram cronometrados e as respostas anotadas.
Depois de lidas todas as palavras estímulo, eram repetidas uma segunda vez e o analisando era solicitado repetir cada resposta anterior. Os resultados eram anotados de novo. Jung observou que havia uma grande variedade de reações: longas pausas, respostas sem nexo, respostas com rima, respostas bombásticas e até reações fisiológicas que podiam ser medidas usando um aparelho chamado psicogalvanômetro. Algumas palavras suscitavam uma resposta em 1 segundo, outras em 10. Algumas palavras não suscitavam resposta alguma, quando o sujeito se bloqueava completamente. Jung questionava o que acontecia na psique do sujeito do teste quando a palavra estímulo era proferida. A partir desse teste, desenvolveu-se a teoria de que havia algum tipo de conflito psicológico inconsciente que provocava sinais de ansiedade e reações defensivas. Para Jung, as associações aconteciam não entre palavras estímulo e resposta, mas entre as palavras estímulo e conteúdos inconscientes, estes despertando associações a outros conteúdos estimulados, lembranças, fantasias, imagens, pensamentos, etc. Os indicadores desses conteúdos para Jung eram sinais de uma perturbação com uma causa que ainda precisava ser desvendada mediante a novas perguntas e psicoterapia analítica. As observações demonstraram que às vezes esse conteúdo inconsciente era despertado por palavras estímulo aparentemente inócuas, como mesa ou palheiro, mas que essas palavras estavam sempre aglutinadas em alguns grupos, e esses grupos apontavam para um conteúdo comum. Quando os sujeitos eram solicitados a falar sobre as suas associações com esses grupos de palavras estímulo, eles eram gradualmente capazes de descrever momentos em seu passado que eram caracterizados por uma elevada carga emocional. Usualmente, haviam traumas envolvidos. Jung passou a usar a nomenclatura de complexo para definir o conteúdo inconsciente responsável pelas perturbações da consciência. O resultado de seus experimentos convenceram Jung que há, de fato, entidades psíquicas fora da consciência, as quais existem como objeto que, semelhante a satélites, gravitam em torno da consciência do ego, mas são capazes de causar perturbações no ego de uma forma surpreendente e, por vezes, irresistível. São os diabretes e demônios interiores que podem pegar uma pessoa de surpresa. É a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além disso, incompatível com as disposições ou atitudes habituais da consciência. Essa imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem sua totalidade própria, e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. Vale dizer, está sujeita ao controle das disposições da consciência até um certo limite, e, por isso, se comporta, na esfera do consciente, como um corpus alienum, corpo estranho, animado de vida própria. Com algum esforço de vontade, pode-se, em geral, reprimir o complexo, mas é impossível negar a sua existência. E na primeira ocasião favorável, ele volta à tona com toda a sua força original. A palavra imagem é fundamental e define a essência da psique. A imagem da mãe é o complexo da mãe, distinto da mãe real. O complexo é uma imagem e, como tal, pertence essencialmente ao mundo subjetivo. É feito de pura psique. Embora represente uma pessoa, experiência ou situação real, não se deve confundir com a realidade objetiva, com a pessoa real ou um corpo material. Jung cita em diversos lugares que achamos ter complexos, mas em verdade, os complexos que nos têm. O complexo só é dissolvido quando seu conteúdo é integrado e vivenciado, liberando assim a energia psíquica represada em seu processo de formação. Apesar de não fornecer respostas, esses complexos fornecem localizações-chave para novas explorações, e indicativos que estruturas inconscientes estavam, de fato, localizadas abaixo do nível de conhecimento consciente. Dependendo da carga afetiva contida em um complexo, quando tocado, pode parecer como se a pessoa estivesse em poder de um demônio, uma força muito superior à sua vontade. Isso gera um sentimento de impotência. Mesmo que a pessoa se observe enquanto está se tornando a vítima relutante de uma compulsão interior para dizer ou fazer alguma coisa que ela sabe que seria preferível deixar por dizer ou fazer, o roteiro desenrola-se como previsto, e as palavras são ditas, os atos são realizados. Uma força intrapsíquica foi chamada à ação por uma situação constante. Como exemplo, podemos pensar no dinheiro. Para um indivíduo, o complexo do dinheiro pode encontrar-se equilibrado, enxergar o dinheiro mais como uma ferramenta. Quando algum evento toca esse complexo, como um comentário ou algo que vimos no celular, esse indivíduo reproduz o equilíbrio encontrado e responde com pouca carga de afetação. Por outro lado,
Se o indivíduo tem um complexo de dinheiro desequilibrado, resultado de alguma privação presente ou passada, quando um evento toca algo próximo a esse complexo, o indivíduo agirá com alta carga de afetação, por vezes apresentando uma reação desproporcional ou obsessiva ao observador externo, como se aquela pessoa fosse tomada por algo. O apóstolo Paulo expressou isso classicamente quando confessou: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Pois o querer bem está em mim, não, porém, o fazê-lo. Por sua própria natureza, a sombra é um tema difícil de ser abordado de forma teórica com clareza. É mais fácil descrever os conteúdos da sombra do que ela em si. Há uma espécie de dança entre aquilo que é iluminado pela luz e aquilo que não é, onde algumas características são aceitas pelo ego e permanecem na luz, e outras são rejeitadas pelo ego e espreitam na sombra com a sua potencialidade reprimida. Ao invés de pensar na sombra como uma coisa, é mais fácil pensar nela como um efeito ou uma localidade. Pensar quais coisas que dizem a respeito a nós mesmos que estão na sombra, isto é, escondidos, encobertos, disfarçados. A figura da sombra personifica tudo que o sujeito não reconhece em si, e sempre o importuna, direta ou indiretamente, como, por exemplo, traços inferiores de caráter e outras tendências incompatíveis. Freud era pessimista em relação ao papel da sombra na humanidade. Entretanto, Jung entendia que havia uma forma de transformar a função da sombra em uma lição útil. A sombra aparece como um opositor, inclusive em sonhos, para testar as resoluções do indivíduo. É inegável que a natureza humana tem seus lados escuros, mas tanto o leigo quanto o cientista sensato estão convencidos de que ela também possui seus lados bons e positivos, e estes, no mínimo, tão verdadeiros quanto os primeiros. Tanto Jung quanto Freud concordavam que existia uma camada inconsciente da psique humana composta por conteúdos vivenciados e rejeitados ou reprimidos pela consciência. O inconsciente pessoal detém as experiências que nós vivenciamos. O ego, enquanto ponto de referência, determina quais dos conteúdos que vivenciamos no dia a dia podem permanecer na consciência e quais devem ser empurrados ao inconsciente pessoal. Assim, o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e, no entanto, desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos. Para Jung, o inconsciente pessoal é um conceito limite psicológico que abrange todos os conteúdos e processos psíquicos que não são conscientes, isto é, que não estão relacionados com o eu de modo perceptível. São conteúdos sobre os quais o ego não tem conhecimento da existência. Os complexos existiriam em um campo entre a consciência e o inconsciente pessoal, ficando parcialmente ocultos, mas quando tocados, gerando reações perceptíveis na consciência. Entender esses conceitos de persona, ego, consciência, complexo, sombra e inconsciente pessoal, é possível ter uma dimensão melhor do mapa da mente para Jung. E a partir disso, podemos entender qual o objetivo da psicoterapia que ele propõe. Em especial, no trabalho com a sombra, Jung aponta que o objetivo não é acabar com a sombra, o ego ou os complexos, e sim integrá-los. Todo ego tem uma sombra, isso é inevitável. Ao adaptar-se e enfrentar-se com o mundo, o ego, de um modo inteiramente involuntário, emprega a sombra para executar operações desagradáveis que ele não poderia realizar sem cair num conflito moral. A terapia funciona como uma espécie de degelo das imagens congeladas, na direção do cliente se tornar aquilo que de fato é. Para Jung, a tarefa da psicoterapia consiste em mudar a atitude consciente e não correr atrás das reminiscências submersas da infância. Uma coisa não é possível sem a outra, certamente, mas a ênfase deveria ser posta na atitude consciente do paciente. Um dos pontos que Jung reforça no tipo de atitude que os terapeutas devem ter é o de manter uma certa neutralidade e se relacionar diretamente com aquele indivíduo. No desenvolvimento psicológico, é importante que o médico deixe imperar a natureza e que evite, na medida do possível, influenciar o paciente com seus próprios pressupostos filosóficos, sociais e políticos. Esse tipo de desenvolvimento psicológico não visa o individualismo, mas facilitar o indivíduo a conhecer a si mesmo, a sua maneira de ser e tem a coragem de assumi-la. Ser normal é a meta ideal para os fracassados e todos os que ainda se encontram abaixo do nível geral de ajustamento. Consequentemente, existem dois tipos de neuróticos. Uns que adoecem porque são apenas normais e outros que estão doentes porque não conseguem tornar-se normais. Se diferenciar significa desenvolver
e refinar, para o que existe em potencial atinja a sua máxima manifestação e função. Halevy usa como exemplo o processo de gestação, onde uma semente fertiliza o solo, onde vai se multiplicar e especializar para que no momento que o corpo atingir a máxima maturidade, cada célula esteja em seu lugar, realizando uma tarefa específica em relação ao todo. O mesmo serviria para a psique. Jung aponta que uma das melhores ferramentas para trabalhar o inconsciente e integrá-lo no contexto psicoterapêutico é a análise dos sonhos. Para Jung, nenhum terapeuta seriamente empenhado em compreender o homem inteiro ficará dispensado de entender-se com o simbolismo da linguagem dos sonhos. O primeiro passo seria de que o próprio paciente procurasse entender os seus sonhos, de modo a incorporar progressivamente os conteúdos do inconsciente ao consciente, visto que a causa da neurose é a discrepância entre a atitude consciente e a tendência inconsciente. Jung discorda da ideia de que o sonho é uma fachada atrás do qual seu significado se dissimula, significado já existente, mas que se oculta quase que maliciosamente à consciência. Para ele, os sonhos são natureza, e não encerram a menor intenção de enganar. Dizem o que podem dizer, e tão bem quanto podem, como faz uma planta quando nasce, ou um animal que procura o pasto. Os olhos também não procuram nos enganar. Talvez sejamos nós que nos enganemos, porque nossos olhos são míopes. Ou então, ouvimos mal porque nossos ouvidos são um pouco surdos, mas não são eles que nos querem enganar. E para demonstrar o valor que Jung colocava nos sonhos, eu vou contar um sonho que está registrado na biografia dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, e que, em certa medida, o próprio Jung identifica como um sonho que anunciou a sua ruptura com Freud e um novo desdobramento na sua teoria psicológica. Primeiro, um pouco de contexto. No final da primeira década do século XX, Jung já se sentia desconfortável na rigidez de Freud a respeito da teoria da libido. Tenho ainda uma viva lembrança de Freud me dizendo: "Meu caro Jung, prometa-me nunca abandonar a teoria sexual. É o que importa essencialmente. Olhe, devemos fazer dela um dogma, um baluarte inabalável." Ele me dizia isso cheio de ardor, como um pai que diz para um filho: "Prometa-me uma coisa, meu caro filho, vá todos os domingos à igreja." Um tanto espantado, perguntei-lhe: "Um baluarte? Contra o quê?" Ele respondeu-me: "Contra a onda de lodo negro do..." Aqui ele hesitou um momento e então acrescentou: "Do ocultismo." O que me alarmou em primeiro lugar foi o baluarte e o dogma. Um dogma, isso é, uma profissão de fé indiscutível, surge apenas quando se pretende esmagar uma dúvida, de uma vez por todas. Não se trata mais de um julgamento científico, mas revela somente uma vontade de poder pessoal. Esse choque feriu o cerne de nossa amizade. Eu sabia que jamais poderia concordar com essa posição. Freud parecia entender por ocultismo, aproximadamente, tudo que a filosofia e a religião, assim como a parapsicologia nascente, diziam da alma. Em 1909, Jung foi convidado para uma palestra na Universidade de Clark, nos Estados Unidos, para a conferência sobre a experiência de associações. Na época, seu amigo e mentor Sigmund Freud também receberam o mesmo convite e eles se encontraram na cidade de Bremen para irem de navio juntos para os Estados Unidos. A viagem durou 7 semanas e diariamente Freud e Jung analisavam os sonhos um do outro. Em um desses eventos, Jung disse que poderia interpretar melhor determinado sonho se soubesse mais detalhes da vida particular de Freud, no que foi retrucado por Freud com desconfiança, dizendo que não poderia arriscar perder a sua autoridade. E nesse contexto, Jung registra o sonho que ele considera um prelúdio para o seu livro Metamorfose e Símbolos da Libido, e que causou sua ruptura com Freud. Eu estava numa casa desconhecida de 2 andares. Era minha casa. Eu estava no 2º andar, onde havia uma espécie de sala de estar, com belos móveis de estilo rococó. As paredes eram ornadas de quadros valiosos. Surpreso de que essa casa fosse minha, pensava, nada mal. De repente, lembrei-me de que ainda não sabia qual era o aspecto do andar inferior. Desci a escada e cheguei ao andar térreo. Ali, tudo era mais antigo. Essa parte da casa datava do século XV ou XVI. A instalação era medieval e o ladrilho vermelho. Tudo estava mergulhado na penumbra. Eu passeava pelos quartos, dizendo: quero explorar a casa inteira. Cheguei diante de uma porta pesada e a abri. Deparei com uma escada de pedra que conduzia à adega. Descendo-a, cheguei a uma sala muito antiga, cujo teto era em abóbora. Examinando as paredes, descobri entre as pedras comuns de que eram feitas
havia camadas de tijolo e pedaços de tijolo na argamassa. Reconheci que essas paredes datavam da época romana. Meu interesse chegara ao máximo. Examinei também o piso recoberto de lajes. Numa delas, descobri uma argola. Puxei-a. A laje deslocou-se e sob ela vi outra escada de degraus estreitos de pedra, que descia, chegando enfim a uma gruta baixa e rochosa. Na poeira espessa que recobria o solo havia ossadas, restos de vasos e vestígios de uma civilização primitiva. Descobri 2 crânios humanos, possivelmente muito velhos, já meio desintegrados. Depois acordei. Segundo Jung, o que mais interessou Freud nesse sonho foram os 2 crânios, e Freud falava continuamente deles e sugeriu que descobrisse um eventual desejo. O que Jung pensava dos crânios? De quem eram? Jung sentiu que o verdadeiro significado do sonho apontava para algo que Freud não estava aberto a aceitar, e mentiu, dando uma resposta para encerrar o assunto. Tempos depois, Jung registrou suas próprias conclusões desse sonho. Era claro que a casa representava uma espécie de imagem da psique, isto é, da minha situação consciente de então, com complementos ainda inconscientes. A consciência era caracterizada pela sala de estar e parecia habitável, apesar do estilo antiquado. No andar térreo já começava o inconsciente. Quanto mais eu descia em profundidade, mais as coisas se tornavam estranhas e obscuras. Na gruta, descobri os restos de uma civilização primitiva, isto é, o mundo do homem primitivo em mim. Esse mundo não podia ser atingido ou iluminado pela consciência. O sonho acrescentava à minha situação consciente, que acabo de descrever, outras camadas de consciência. O andar térreo, de estilo medieval, há muito abandonado, a adega romana e, enfim, a gruta pré-histórica representavam épocas findas e níveis de consciência ultrapassados. Tomei consciência, então, de um modo particular, da grande diferença que separava a atitude mental de Freud e da minha própria. Por causa desse sonho, pensei, pela primeira vez, na existência de um a priori coletivo da psique pessoal. A priori considerei primeiramente como sendo vestígios funcionais anteriores. Só mais tarde, quando minhas experiências se multiplicaram e meu saber se consolidou, reconheci que esses modos funcionais eram formas do instinto, os arquétipos. Em 1912, Jung publica o livro Metamorfose e Símbolos da Libido. E esse é o ponto de ruptura onde Freud rejeitara a produção de Jung e começara um movimento de isolar Jung da comunidade psicanalítica. Para Freud, as ações inconscientes da psique se davam por uma repressão de conteúdos que foram em algum momento vivenciados, especialmente na infância, e rejeitados de alguma forma, residindo no inconsciente pessoal. Já Jung compreendeu que a psique não se encerrava nessas experiências pessoais, mas que havia uma outra camada. Jung usa o termo filogenética, que significa inerente a todos da espécie, que seria uma fonte de conteúdos e experiências. Os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto, não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à hereditariedade. Segundo Jung, embora todos respirem, a respiração não é um fenômeno a ser interpretado de modo pessoal. É que se presume a existência de modos de funcionar da psique que poderiam ser comparados à maneira que um pintinho sai da casca do ovo, que é igual no mundo inteiro. Isto é, presume-se que existam determinadas maneiras de pensar, sentir e imaginar comprovadamente iguais no mundo todo, independente da tradição ou cultura. Prova universal do acerto dessa expectativa é a ubiquidade da propagação de mitologemas, paralelos ou pensamentos de povos ou ideias primordiais de Bastian. E prova particular é a reprodução espontânea das mesmas na alma de indivíduos entre os quais não havia transmissão direta possível. Jung ressalta ainda que, fosse o inconsciente pessoal o único receptor de conteúdos, estes poderiam ser esgotados com psicoterapia frequente, até que não houvesse mais objetos rejeitados. Entretanto, os estudos de Jung, especialmente com sonhos e mandalas, apontam o quanto mais espaço se dá para a integração desses conteúdos, mais eles aparecem. O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da ideia de inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar. A pesquisa mitológica denomina motivos, ou temas. Não se referem, portanto, a algo consciente agora ou no passado, mas algo essencialmente inconsciente. É impossível indicar aquilo a que se refere. Toda interpretação estaciona necessariamente no como se. O núcleo de significado último pode ser circunscrito, mas não descrito. Mesmo assim,
A simples circunscrição já denota um progresso essencial no conhecimento da estrutura pré-consciente da psique, que já existia quando ainda não havia qualquer unidade pessoal. A psiquiatra brasileira Nise da Silveira tem uma célebre frase sobre isso. Eu sou uma pessoa curiosa do abismo, embora tenha consciência de que o abismo é tão profundo que eu apenas passo nas bordas. Um conteúdo arquetípico sempre se expressa, em primeiro lugar, metaforicamente. Se falar do sol e com ele identificar o leão, o rei, o tesouro de ouro guardado pelo dragão ou a força vital de saúde do homem, não se trata nem de um nem de outro, mas de um terceiro desconhecido, que se expressa mais ou menos adequadamente através dessas metáforas, mas que permanece desconhecido e não passível de uma formulação. Em relação aos arquétipos, Murenstein complementa que quando aparecem, têm um caráter bem distinto e brinca dizendo que só pode ser descrito como espiritual, se acharem que mágico é uma palavra forte demais. O próximo conceito-chave é o self. O acesso ao self é através da sombra, e por isso muitas vezes precisamos conhecê-la e assim a convencer de que possamos passar pela porta que ela guarda e possamos caminhar na direção do self. Para Jung, o self era uma entidade separada do ego. O self não estava sob o controle de nenhum processo da consciência, nem podia ser contido pelo ego. É o self que promove a autorregulação psíquica. O self, ou como também é chamado na língua portuguesa, o si mesmo, é o centro magnético do universo psicológico. Sua presença atrai a agulha da bússola do ego para o norte verdadeiro. O cabalista Halevi aponta que o ego estaria em Yesod, funcionando como a fundação da psique, enquanto o self estaria no centro, em Tiferet. E assim ficam montados os elementos básicos do mapa da mente de Carl Jung. Antes de terminarmos, tem um caso interessante para quem acompanha o meu canal. Na edição de dezembro de 1916, a revista Vanity Fair publicou um artigo intitulado Uma melhora na psicanálise, a psicologia do inconsciente para consumo na mesa de jantar. Essa matéria foi escrita pelo ocultista britânico Aleister Crowley. Eu vou ler alguns trechos dos interessantes comentários que o Crowley faz sobre o trabalho de Jung. Esse artigo, assim como muito do material jornalístico do Crowley, pode ser encontrado no repositório 100 Monkey Press. O link vai estar na descrição para quem quiser ler o artigo inteiro. Sobre esse artigo em especial, é importante ressaltar que, por um lado, o Crowley também tinha algumas críticas à teoria junguiana, e por outro, que Jung passou as décadas seguintes, até 1961, aperfeiçoando a sua teoria, e a maior parte das suas publicações se deu na década de 50 do século XX, período em que Crowley já tinha morrido. O artigo tem um tom bem humorado de uma revista de entretenimento, e Crowley começa fazendo uma espécie de uma sátira do experimento de associação de palavras de Jung. Psicanálise, a investigação da natureza da mente, é uma velha diversão, mas a ciência, se realmente for ciência, encontrou um novo método para tal análise. Assim, as reações de um homem às várias impressões através dos nervos são medidas. A aceleração de seu pulso quando o professor de repente grita a palavra Muriel para ele, a expressão deprimida quando sussurra as palavras imposto de renda. Todos esses agora podem ser pesados na balança da ciência. O professor Freud, de Viena, é o mais conhecido desses que vem desenvolvendo essa linha de estudo. Mais recentemente, o professor Jung, de Zurique, desafiou sua supremacia em ensinamentos com um livro chamado Psicologia do Inconsciente. Há, em suma, uma cisão na psicanálise. Esse ensaio dará em linhas gerais a doutrina principal da psicanálise e explicará a natureza da querela entre Freud e Jung. O assunto é bastante fascinante e provavelmente será discutido em todas as mesas de jantar durante a próxima temporada social. A psicanálise tem sido mal compreendida pelo homem médio. A maioria de nós, no entanto, concordará com a necessidade de uma investigação sobre a causa dos sonhos e dos sonhos dos poetas. Sonhos que na realidade são mitos de uma raça e para todos os efeitos têm causas psíquicas ou escondidas. Eu fiz uma pequena pesquisa de minha autoria nessa matéria, registrando os sonhos de um mês. Todos, menos 2 de cerca de 50 dos meus sonhos, estavam claramente conectados, ou com acontecimentos do dia anterior, ou com condições do momento. Não devemos nos surpreender ao saber que o Dr. Jung, de Zurique, recusou algumas das conclusões de Freud. Em vez de relacionar a vontade com sexo, ele relacionou sexo com vontade. Assim, inconscientemente, ele preparou o caminho para um renascimento da velha ideia mágica da vontade como aspecto dinâmico do self. Cada indivíduo, segundo os iniciados,
tem o seu próprio propósito definido e assume a forma humana com seus privilégios e penalidades, a fim de executar esse propósito. Essa é a verdade expressa em linguagem mágica pela frase "Todo homem e toda mulher é uma estrela", em Liber Legis, que está no topo dos escritos hieráticos. Segue-se que a palavra do pecado é restrição. Faz o que tu queres, vai ser o todo da lei. Assim, mais uma vez, vemos a ciência curvando graciosamente as sobrancelhas de donzela diante do seu velho pai, Magic. A principal questão prática da aquiescência de Jung em teoria mágica é, como explicado acima, sua interpretação de mitos. O mito é o sonho da raça. Ele vê que Freud não pode sustentar sua tese de que todo sonho é uma imagem de desejo não realizado. Mas ele procura provar que os grandes mitos da raça, sendo realmente os poemas de raça, são a expressão artística e religiosa da vontade da raça. Pois a vontade do mundo torna-se articulada no verdadeiro poeta, e ele é a encarnação do espírito dos tempos, o Zeitgeist. Antigamente, ele é limitado pelas fronteiras de sua própria civilização e época, mas hoje seu escabelo é o planeta, e ele pensa em termos de eternidade e do espaço infinito. Crowley encerra com: no entanto, todos devemos estudar Jung. Suas conclusões finais são, no geral, corretas, mesmo que seu trabalho braçal seja um pouco questionável. E temos que estudá-lo, quer gostemos ou não, pois em breve será reconhecido como o indiscutível autocrata da mesa de jantar de 1917. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se for da sua vontade, curta o vídeo e compartilhe com quem gosta desse tipo de informação. Se inscreva e comente para me ajudar e ajudar o canal. Eu realizo atendimentos como terapeuta junguiano e o meu contato é maxsirius93@gmail.com. Eu também faço parte dos projetos do Calem, em especial do podcast Foco de Pestilência. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.